Qual foi a filosofia ou a ideia filosófica que te ajudou nessa época ou te despertou essa vontade de ir mais a fundo? Cara, olha que bagulho louco, né? E isso aconteceu no Senai. Eu era da classe de mecânico de manutenção, mas eu tinha muita amizade com o pessoal da tornearia, os torneiros. E é porque tinha um pessoalzinho do rock lá, tá ligado? Tinha um pessoalzinho que tinha banda e tal. E naquela época eu curtia muito rock, enfim, era da cena lá do interior. Colava nos rolês de Sabotagem, do Dead Tamers, do pessoal tudo lá, Satanagem, enfim. E aí o pessoal que colava nesses rolês assim da cena underground lá do interior, alguns eram ali da tornearia, então eu colava mais com eles. E aí tinha um moleque, que ele era mais velho que eu, e algumas letras, né, de algumas músicas falavam, tinha um tom niilista, né, a gente fala que algumas letras do punk rock, do gótico, tem um tom meio niilista, né, então você pega, por exemplo, aquela God Save the Queen, do Sex Pistols, Now Future, é uma perspectiva niilista, né, nós não temos futuro, né, Deus salve a rainha, a gente se fudeu, a gente não tem futuro. E aí, rolava algumas conversas de alto nível, assim, nas rodinhas. Apesar do pessoal tá meio cachaçado, ainda rolava umas resenhas, assim, um pouco profundas. E eles falavam esse termo, né, niilismo. E eu fui procurar na internet o tal do niilismo, né? E aí eu não entendi nada. E aí, isso eu tinha o quê? Uns 15 para 16 anos, pra isso, acho que é de 2017. Que bom que não entendeu, né? Não, nossa, eu acho que é o paradigma. Acho que todo adolescente, né, que acaba esbarrando em algum campo da filosofia ou nesses rolês mais alternativos, né, do gótico, do punk, até, não sei se hoje ainda existe emo, mas essa parte, assim, das subculturas, né, se esbarra em algum momento com a literatura niilista, né, então, ou Dostoiévski, ou Tolstói, ou, enfim. Tudo bem que talvez alguém vá discordar de mim que eles não têm a perspectiva tão niilista assim. Mas enfim, eu acho que o adolescente que se envolve com esse rolê mais alternativo se esbarra com o niilismo em algum momento, sabe? E comigo não foi diferente, e aí, enfim, descobri o termo, fui tentar procurar tal, não entendi muito bem. E aí eu tinha um amigo, cara, o Vinícius, né, um salve pro Vini, que ele era o batera da Dead Tamers. E o Marco, mano, ele já era mais velho, ele não tocava nem nada assim. Quer dizer, ele tocava violão e tal, mas ele não tinha banda. E uma vez eu fui perguntar pra ele, mano, tipo, no intervalo lá do Senna, eu falei assim, mano, o que é niilismo, pá? E ele começou a me explicar uns bagulho assim, não, porque tem uma corrente filosófica. Eu falei, caralho, filosofia, mano. Eu gostava de história, mas filosofia pra mim ainda era um rolê meio distante de mim. Tipo, pelo menos a filosofia que eu estudava na escola. Tanto é que, um fato curioso, eu reprovei em filosofia no primeiro ano do ensino médio. Eu fiquei, acho que por 2 pontos. Não atingi a média, mas passei ali pelo conselho. Enfim, e aí a filosofia era um negócio meio distante pra mim. E aí ele tentou me explicar e tal, e ele falou assim, ó... tenta ler um cara chamado Nietzsche. E aí fui procurar o tal do Nietzsche na internet. Vi lá e tal. Comecei a ler um básico, né? Página da Wikipédia, os primeiros links do Google e tal. E aí, não entendi mais ou menos. Até que ele chegou pra mim e me deu um livro de presente, cara. O Crepúsculo dos Ídolos. Esse livro do Nietzsche, ele vai falar mal do Sócrates, vai fazer a famosa filosofia do martelo, né? E, porra, aquele livro caiu na mão de adolescente de 16 anos, cara. Na hora que eu li nas primeiras páginas que Sócrates era feio, eu falei, que porra é essa? O cara que é um filósofo, o autor tá chamando o outro de feio. Como assim, cara? Que maturidade esse mano tem? Que ele vai me ensinar? E aí, tipo assim, não entendi nada da crítica de início, porque, tipo, tem toda aquela camada de, o Sócrates, ele era feio, não só no sentido estético, né? Porque o Nietzsche nunca viu o Sócrates de fato, né? Então, separados aí por quase 2000 anos de história. Então, um não se encontrou com o outro pra fazer uma sentença estética, né? Um juízo estético. Mas ele vai se referir a essa questão do Sócrates mais pela questão de que ele considerava que tinha uma aristocracia grega, né? Existia toda a nobreza, né? Tinha os valores nobres dos gregos. E o Sócrates, ele vai fazer uma subversão daquelas paradas, né? Então, tipo assim, enquanto a aristocracia grega valorizava algumas virtudes como a força, como o prazer, como a vitalidade, como a saúde, o Sócrates vai vir naquela perspectiva racional, naquela perspectiva um pouco mais conciliadora, daquela perspectiva de se afastar do mundo real e ir para o mundo das ideias, né? Então, contemplar a alma e por aí vai.
E o Nietzsche, ele vai entender que isso daí, tipo, são valores, né, tipo... Não são valores bonitos, não são valores da aristocracia grega, né? Então, ele vai chegar nessa questão de criticar o Sócrates como feio, bem mais nesse sentido, tipo assim, o Sócrates tem o espírito feio, ele tem ambições muito feias, é um cara, sabe, ele tenta se igualar por baixo, uma coisa nesse sentido. Mas enfim, isso daí eu fui aprendendo muito depois, quando eu fui lendo, quando eu fui me desenvolvendo já na faculdade, né? E aí, beleza, caiu esse livro na minha mão, do Nietzsche, eu li, eu não entendi nada. Nada. Eu falei, mano, como assim tem um livro em português que eu não consigo ler? E aí meio que me gerou uma revolta, uma indignação, sabe? O famoso Taumazen dos gregos, né? O espanto. Os gregos lá nos primórdios pré-socráticos, eles tinham um espanto perante a natureza, né? Então, como assim tem o ciclo do sol, o ciclo da natureza... enfim, eles se espantaram diante da natureza e tentaram investigar pra romper com o mito, né? E eu tive essa experiência de Taumazen ao ler um livro em português que eu não entendia. E eu falei, mano, como assim? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo. Aí comecei a tentar assistir uns vídeos do Cortella, uns vídeos do Pondé, da Luciana Galvão, do Clóvis, toda essa galera pra ter uma introduçãozinha ali à filosofia. E aí eu fui de pouco aos poucos. Mas aí também foi um período, tipo assim... Isso foi 2017 para 2018. Eu comecei a ter essa introdução, eu não era aprofundado na filosofia. E aí, em 2018, eu consegui dar um mergulho um pouco mais fundo na filosofia. Aí eu li o Mito de Sísifo, que me falaram que é um dos livros mais pesados da história da filosofia. E é de fato. Porque é um ensaio filosófico que retrata o suicídio. O Albert Camus, ele vai fazer uma investigação acerca do fenômeno do suicídio em diversas perspectivas. Então, vai do suicídio filosófico, do Kierkegaard, ao admitir uma redenção ou um reencontro consigo mesmo, né? O sentido da vida está numa experiência transcendental. Então, somente se achegando à fé em Deus, o salto da fé é que vai te fazer reconciliar consigo e ter um projeto de existência. Então, você não é capaz por si, você precisa de alguma coisa fora. Então isso seria mais ou menos suicídio filosófico, ele vai tecer algumas críticas pro Kierkegaard. Ele vai falar também do suicídio do ser humano, vai falar um pouco de ressignificação no próprio mito do Sísifo, né? Que é empurrar a pedra acima e o sentido não está em ver a pedra rolar para baixo e ter que fazer isso tudo de novo, mas o sentido está no percurso que você rola a pedra para cima e poder observar outras paisagens. Eu gosto de pensar, cara, que o mito de Sísifo, o sentido dessa analogia tá no fato de que o Sísifo conseguiu o que ele queria. O Sísifo queria uma vida eterna. O Sísifo, ele queria superar a morte de certa forma, né? E ele vai enganando os deuses até ele chegar naquele castigo eterno de subir uma pedra pra cima, né? De uma montanha, e ao final do dia essa pedra rola pra baixo. Só que eu imagino que o Sísifo faz isso dando risada da cara dos deuses. Tipo assim, eu consegui fazer com que vocês fizessem o que eu queria. Eu enganei vocês pra vocês me darem essa vida eterna. É um castigo eterno. Então eu gosto de imaginar que o Sísifo, ele se coloca numa posição de eu sair por cima. Eu fiz os deuses fazerem a minha vontade. Eu consegui um castigo eterno, tô me fudendo, mas ainda consegui o que eu queria. Estou dando risada da cara dos deuses. Pra mim, um sentido, uma possível interpretação é isso. Enfim, e aí 2018 foi isso, né? Foi aprofundamento, aí teve a loucura das eleições, né? Bolsonaro e Haddad, aí, nossa, na minha escola era um caos isso, que do nada o pessoal puxava essa treta e eu ficava, nossa, cara, pelo amor de Deus, trabalhei o dia inteiro, o que você quer falar disso 9 horas da noite?